Sabe aqueles dias em que tudo parece funcionar lá fora, mas por dentro alguma coisa simplesmente não encaixa? Você levanta, realiza suas obrigações, conversa com algumas pessoas, sorri em alguns momentos, responde mensagens, paga contas, faz tudo certo. Mas no fundo, uma sensação estranha insiste em aparecer. Não é tristeza no sentido clássico da palavra. Não há um motivo exato, nem uma tragédia recente, nenhum evento concreto que justifique esse buraco silencioso que parece ter se formado dentro de você. É mais como se uma parte invisível da sua alma estivesse tentando chamar sua atenção, e você nem sempre sabe o que fazer com isso. Tem gente que sente isso como um cansaço que nunca passa. Outros, como uma vontade de desaparecer por uns dias, de sumir sem deixar rastros, não por raiva, mas por esgotamento interno. Às vezes, é só a vontade de parar de fingir que está tudo bem. E talvez, só talvez, essa sensação não seja um problema a ser eliminado, mas sim um chamado, um convite, algo sutil e profundo que está pedindo mudança. Você não está sozinho nisso. Essa dor silenciosa que te acompanha pode ser o jeito da sua alma te pedir para voltar para casa. E essa casa não é feita de tijolos ou paredes, ela é feita de presença, de verdade, de escuta. A alma, quando ignorada, não grita de imediato. Ela começa devagar, envia pequenas pistas, uma inquietação, um desânimo sem explicação, um vazio que não se preenche com nada. E quando essas pistas não são ouvidas, ela começa a aumentar o volume. E esse aumento vem em forma de apatia, tristeza, desorientação. Carl Jung dizia que o sofrimento é o atrito necessário para despertar a consciência. Ele não aparece para te punir. Ele surge para te lembrar que algo dentro de você está se perdendo e que já passou da hora de parar e olhar com carinho para o que você tem sentido. Porque a vida verdadeira não acontece quando tudo está certo do lado de fora, ela floresce quando você começa a se escutar de verdade. Enquanto você corre para cumprir metas, agradar pessoas, dar conta de tudo, talvez esteja se esquecendo do mais importante, você mesmo. E é exatamente por isso que esse desconforto aparece. Ele vem como um sinal de alerta, dizendo que algo precisa mudar. E acredite, essa mudança não precisa ser dramática. Ela começa com uma escolha simples, mas transformadora. Sair do piloto automático, olhar com mais gentileza para dentro, escutar a sua alma como quem escuta uma criança ferida, com silêncio, com atenção, com paciência. Porque a alma não fala com gritos, ela se comunica com sensação, com lágrimas inesperadas, com noites mal dormidas, com aquele sentimento de que você está vivendo uma vida que não é sua. E a única forma de se reencontrar com sua verdade é aceitar esse convite. A mudança começa aí, no ponto exato em que você para de fingir que está tudo bem e começa a escutar de verdade. E se o que você está sentindo agora não for fraqueza, mas o início da sua verdadeira força, se fizer sentido para você, escreva nos comentários: "Eu estou voltando para casa." Essa simples frase pode ser o primeiro passo de uma nova história. Existe algo profundamente misterioso na forma como a alma tenta nos alcançar. Ela não chega fazendo alarde, não invade o seu dia com explicações prontas, nem impõe respostas imediatas. Ela sussurra. No início, é quase imperceptível, um incômodo leve, uma vontade de ficar mais em silêncio, um sentimento de não pertencimento que aparece do nada. E como a gente não foi ensinado a escutar esses sinais, normalmente ignora. Dizemos que é só estresse, falta de tempo, TPM, ansiedade passageira. A gente se distrai com tarefas, com redes sociais, com trabalho, com qualquer coisa que possa abafar esse chamado sutil. Mas o que não é escutado, cresce. O que não é acolhido, adoece. Carl Jung dizia que a depressão é como uma senhora vestida de preto. Se ela aparecer, não a mande embora. Convide-a para sentar, ofereça-lhe um café e escute o que ela tem a dizer. Essa imagem pode parecer estranha no começo, mas revela uma verdade profunda. A dor que você sente não está ali para te destruir. Ela está ali para te mostrar algo que você tem evitado. A alma não é linear.
não trabalha com lógica ou metas. Ela se move com imagens, com símbolos, com o tipo de sensação que você não sabe explicar, mas sente com o corpo inteiro. Ela se comunica por meio de sonhos, de arrepios, de intuições que você ignorou por tempo demais. E quando esses sinais acumulam, ela grita. Mas esse grito não é para assustar, é para te acordar. Ele aparece quando você está tão desconectado da sua verdade que até sorrir vira um esforço, que até descansar parece pesado, que até os lugares que antes te inspiravam perdem o brilho. Não, você não está fraco. Você está sendo chamado. E esse chamado pode vir disfarçado de tristeza profunda, de falta de sentido, de perguntas que não têm resposta. Mas todas essas sensações têm algo em comum. Elas são pontes. Pontes entre o que você era e quem você está pronto para se tornar. Por isso, antes de tentar calar o que sente, sente-se com isso. Faça como Jung sugeria. Acolha. Pergunte com sinceridade: o que essa tristeza quer me mostrar? Talvez a resposta não venha em palavras, mas em silêncio, em uma lembrança esquecida, em uma lágrima que escorre sem motivo. Não fuja. A alma só insiste quando você precisa muito escutar. E se hoje você sente esse peso, esse vazio, essa vontade de parar tudo, saiba que isso pode ser o começo de uma virada. Uma virada que não vem com gritos externos, mas com reconexão interna. Tudo começa com escuta. Tudo muda quando você para de resistir e começa a acolher. Às vezes o que dói não é o que nos acontece, mas o que deixamos de ser. Existe uma dor silenciosa que nasce quando você se afasta demais da sua própria essência, quando reprime suas vontades, silencia sua voz interior e começa a viver no modo automático, fazendo o que esperam de você, dizendo o que parece certo, mas sentindo-se cada vez mais vazio por dentro. Carl Jung chamou esse afastamento de perda da conexão com os arquétipos. E antes que a palavra assuste, respira. Arquétipos não são conceitos abstratos distantes da vida real. Eles são partes vivas da sua alma. São expressões simbólicas da sua verdade interior. O herói que habita em você. A criança que um dia sonhou alto. O curador que carrega compaixão. O guerreiro que já acreditou em algo com força. A mãe que nutre. O sábio que observa em silêncio. Todos esses aspectos vivem dentro de você. Mas quando você se desconecta de algum deles, começa a adoecer por dentro, não fisicamente, mas espiritualmente. A vida perde cor, as decisões perdem propósito, e a tristeza começa a ocupar o espaço da presença. E isso acontece devagar. Primeiro, você começa a ignorar seus sonhos. Depois, deixa de expressar seus sentimentos. Aos poucos, para de criar, de rir à toa, de questionar. Vai se moldando às expectativas alheias. Vai calando aquilo que é espontâneo. E quando se dá conta, está vivendo um papel que não é seu. Está encenando uma história que não te representa. A alma começa a sufocar. E ela vai se manifestar cedo ou tarde. Às vezes, é na forma de ansiedade sem causa. Às vezes, é raiva acumulada. Outras vezes, é um cansaço sem fim. Mas o que está por trás de tudo isso é sempre o mesmo grito abafado. Você se esqueceu de mim. E esse mim é a sua verdade. É a parte de você que foi colocada de lado para que outras partes pudessem funcionar no mundo. Mas a alma não aceita viver pela metade. Ela quer integração. Ela quer inteireza. E isso só acontece quando você tem coragem de se olhar por inteiro, inclusive as partes que foram rejeitadas. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que você reprimiu, esqueceu ou escondeu de si mesmo. A sombra não é má, ela é apenas incompreendida. E enquanto ela for ignorada, vai continuar se manifestando de forma disfarçada. Mas quando você tem coragem de acolhê-la, de reconhecer a sua existência, algo extraordinário acontece. A energia que antes causava dor começa a se transformar em força, porque a sombra contém potência.
contém verdade, e é através dela que você encontra os pedaços perdidos da sua identidade. Esse reencontro com quem você é inteiro, múltiplo, humano, é o que Jung chamava de processo de individuação, um caminho de volta para casa, um caminho de reconexão com a alma. Existe uma casa que não tem paredes, nem portas, nem janelas, uma casa que não se encontra no endereço da sua infância, nem no bairro onde você mora hoje. Essa casa está dentro de você. É o espaço sagrado da sua essência, o lugar onde mora sua alma, onde habitam seus sonhos mais puros, sua alegria sem motivo, sua quietude silenciosa. Carl Jung dizia que o processo de individuação é uma volta para casa. Não uma casa externa, mas um reencontro com aquilo que você é de verdade, antes das máscaras, antes dos papéis, antes da correria. E quanto mais você se afasta dessa casa interior, mais a vida perde cor. A rotina pesa, as relações esvaziam, o corpo adoece e tudo parece funcionar, menos você. É como viver dentro de um figurino que não foi feito sob medida. Ele veste, mas aperta, ele cobre, mas sufoca. Até que um dia, por meio de uma tristeza que você não consegue mais ignorar, a alma sussurra: vamos voltar para casa? Esse retorno começa no silêncio. Não no silêncio barulhento das distrações, mas naquele silêncio profundo, aquele que assusta porque revela. E por isso muita gente evita. Prefere se manter ocupada, conectada, acelerada, para não ter que sentir. Porque no fundo, sabe que se parar, vai escutar. E se escutar, vai ter que mudar. Mas Jung dizia que a transformação não acontece enquanto estamos ocupados demais tentando sobreviver. Ela exige pausa, exige escuta, exige presença. E é nesse espaço de presença que a alma começa a respirar de novo. É ali que você sente o cheiro do café, como se fosse a primeira vez. É ali que o toque do vento na pele parece uma oração. É ali que o agora ganha peso, cor, sentido. Não precisa de grandes respostas, nem de planos detalhados. Só precisa de verdade. De um momento em que você escolhe conscientemente se reconectar com você. Voltar para casa não é um evento, é um processo. É um passo de cada vez em direção àquilo que te nutre, que te inspira, que te lembra do que importa. E esse passo pode ser silencioso, pode ser uma respiração mais profunda, pode ser um não dito com coragem, pode ser uma lágrima que finalmente escorre, pode ser aquele momento em que você, mesmo sem saber como, decide que não quer mais viver no automático. Você só quer voltar, voltar para dentro, voltar para si, voltar a sentir. E a alma, quando percebe esse movimento, responde. Ela te acolhe, ela se alegra, porque ela nunca foi embora. Ela só estava esperando você abrir a porta. A transformação que você tanto procura não começa com respostas prontas, nem com promessas externas. Ela começa com escuta, e não qualquer escuta, mas aquela silenciosa, vulnerável, sincera. Aquela que acontece quando você para de fugir e começa a se acolher. Quando você se senta pela primeira vez em muito tempo com aquilo que dói. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão não é um castigo, é um convite. Um convite para abrir espaço dentro de você e deixar que a alma fale. Ela não grita, ela sussurra, mas se você se permitir, mesmo que com medo, mesmo que devagar, você vai começar a ouvi-la com clareza. E talvez pela primeira vez, perceba que toda essa tristeza que parecia um peso era só uma bússola, uma direção, uma tentativa amorosa de te trazer de volta para si mesmo. Nesse espaço de escuta, não existe certo ou errado. Não existem julgamentos. Não existem máscaras. Existe só você com tudo o que sente, com tudo o que precisa ser acolhido. Às vezes, vem uma memória antiga. Outras vezes, uma vontade de chorar sem explicação. Às vezes, apenas o silêncio. E tudo bem, porque esse silêncio é fértil. Ele é a terra onde nasce a transformação real. E quanto mais você se permite estar nesse lugar, mais você começa a se lembrar do que realmente importa. Começa a sentir novamente a própria respiração. Começa a ver com outros olhos as mesmas paisagens.
Começa a notar que viver não é apenas funcionar, é sentir, é estar, é ser. A alma não pede pressa, ela pede presença. E quando você começa a escutar com o coração aberto, ela responde com cura. Não uma cura imediata, milagrosa, mas uma cura viva, lenta, profunda. A cura de quem se reencontra com a própria verdade. A jornada não termina aqui, ela está só começando. E ela vai continuar todos os dias, nas pequenas escolhas, nos silêncios respeitados, nas verdades ditas com coragem. Você não precisa saber o próximo passo inteiro, precisa apenas seguir com sinceridade. E se um dia a tristeza voltar, porque ela vai voltar, lembre-se disso. Ela não é o fim. Ela é só um lembrete. Um lembrete de que a alma ainda está viva, de que ela ainda está tentando te guiar, e que sempre que você parar para escutar, ela vai te mostrar o caminho.